Olá, pessoal! Inicialmente eu quero cumprimentar a todos e todas por estarem participando do processo de discussão nessa conferência. O fato de estarem aqui já demonstra o reconhecimento da importância da educação no processo de desenvolvimento do Brasil e de soberania do povo brasileiro. Nós vamos discutir no eixo 5 sobre a valorização dos profissionais da educação, a garantia do direito à formação inicial e continuada de qualidade, ao piso salarial e carreira e as condições para o exercício da profissão e saúde. Para a grande maioria dos trabalhadores na educação em nosso país, exercer a profissão significa enfrentar condições precárias de trabalho e receber salários baixos. Junto a isso, enfrentar os ataques e tentativas de censura ao fazer docente, já recorrentes nos últimos anos. A última CONAI, em 2014, foi sucedida por um período intenso de retrocessos, tanto na participação popular, diminuindo ou quase extinguindo a parceria entre os sistemas de ensino, os órgãos educacionais, o Congresso Nacional e a sociedade civil, quanto nos direitos trabalhistas. A reforma da Previdência e a reforma trabalhista retiraram direitos e, com a fragilização das relações de trabalho, consequentemente, enfraqueceram o ensino no país. A possibilidade de terceirização das atividades fim, a falta de regulamentação do ensino e a tentativa de desarticulação do movimento sindical resultaram em rendimentos salariais cada vez menores para os professores e professoras e para os funcionários, auxiliares e técnicos administrativos. O novo ensino médio de 2017, agora em processo de substituição, foi rejeitado pela maioria dos professores do Brasil que consideraram o processo autoritário e antidemocrático, levando à precarização da educação pública e à ampliação das desigualdades educacionais. A pandemia de Covid-19 também não pode ser ignorada. Com a necessidade de distanciamento social, ficou latente a falta de estrutura e de acesso aos meios tecnológicos. Foi evidente a falta de condições para o exercício da profissão docente. E as consequências da pandemia ainda estão presentes. Ansiedade, cansaço excessivo, problemas com sono fazem parte do dia a dia dos professores e professoras que não contam com suporte médico ou psicológico. A desvalorização do trabalho piora a situação. Soma-se a isso a vontade de alguns governantes de desvalorizar a educação. Minas Gerais é, infelizmente, um exemplo de retrocesso. Além de não pagar aos professores o piso nacional do magistério, o governo de Romeu Zema ampliou a terceirização de trabalhadores, segue com o projeto de privatização da educação pública e não oferece formação continuada aos trabalhadores da educação. Hoje, ser professor e se dedicar ao ensino não é mais uma carreira almejada pela juventude. Dados mostram que a educação básica no país pode enfrentar um déficit de 235 mil professores em 2040, segundo pesquisa do SEMESP, com dados dos Centros do Ensino Superior e Ensino Básico, coletados pelo MEC em 2022. Em 2018, um relatório da OCDE indicou que o Brasil era o pior país, com menor proporção de jovens de 15 anos que pensavam em seguir a profissão, apenas 2,4%. Mas apesar dos retrocessos, nós conquistamos alguns avanços. Nenhum deles sem a luta firme e a articulação dos movimentos, entidades e sociedade civil. As alterações do Fundeb é uma delas. Se antes o governo federal acrescentava ao Fundeb 10% do seu valor anual, na nova versão serão 23%, sendo que a contribuição da União crescerá de forma gradativa até 2026. E do montante, pelo menos 70% do dinheiro é destinado ao pagamento de profissionais da educação básica em exercício efetivo. Mas nós precisamos avançar mais, e isso se faz possível agora com o governo Lula. É preciso resgatar as políticas de promoção da educação pública interrompida nos últimos anos. Metas do último CONAI ainda precisam estar no radar, pois não atingiram os seus objetivos.
Ainda é preciso dar condições de trabalho e salários justos, promover a contratação através de concurso público, assegurar o pagamento do piso nacional, garantir o direito à formação profissional contínua, garantindo inclusive a ofertas de cursos de licenciatura, vagas, acesso e condições de permanência. É necessário oferecer formação e profissionalização para todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação. A implementação de planos de carreira, cargos e salários também precisa se ampliar e chegar aos municípios. Combater o fascismo que elegeu a educação como alvo nas escolas e nas universidades também é uma tarefa que se impõe. As tentativas de censurar e criminalizar o magistério, até os atentados que vimos recentemente, são uma realidade que temos que enfrentar para garantir uma escola gratuita, laica e de qualidade. É imprescindível pensarmos a educação de qualidade atrelada à valorização dos profissionais. E aí se articulam, como dito no texto base da CONAI 2014, a formação, a remuneração, carreira e condições de trabalho e agora a saúde desses trabalhadores e trabalhadoras. Fortalecer o papel do professor e valorizar o seu trabalho passa pela compreensão da necessidade desse profissional para toda a sociedade. Arregacemos as mangas e vamos à luta. Afinal, do céu só cai chuva. O resto são conquistas que se fazem com muita luta. 90 anos Simprominas. Reviver essa história é celebrar a educação. Chegamos, né? Chegamos, pessoas de afeto e de luta. Houve quem duvidasse. Eu sou Analise da Silva, coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, FEPENG, e sou a coordenadora da CONAI, a Conferência Nacional Extraordinária de Minas Gerais de 2023. E eu espero que vocês estejam bem, com saúde, espero que esteja todo mundo em paz. Neste sábado pela manhã, depois de 47 dias e noites, meu povo, dedicados à construção desse primeiro momento, é com a certeza do que nos une que eu informo a vocês que dos nossos 853 municípios, 490, 57% deles, responderam ao chamado do FEPENG para estar conosco nessa construção que é coletiva, colaborativa, do novo Plano Nacional de Educação. Em meu nome pessoal e em nome do fórum que eu tenho a satisfação de coordenar, eu agradeço a cada pessoa, entidade, instituição, movimento, coletivo que se empenhou para que 47 dias depois do decreto presidencial que chamou a CONAI 2024, nós estejamos aqui iniciando a nossa etapa territorial da CONAI MG 2023, rumo à CONAI Extraordinário 2024. Nós somos 3.701 pessoas inscritas para as 12 territoriais. E é o seu compromisso, pessoa querida, é o seu compromisso com a qualidade social da educação no território de Minas Gerais que faz desse número um estímulo para a gente continuar. Sigamos nos fortalecendo aí na defesa intransigente da escolarização das pessoas que são sujeitos deste direito constitucional. Quais são os procedimentos, assim que encerrar esse vídeo? Primeiro, a apresentação da equipe, coordenação dos trabalhos, da mesa, E aí, enquanto a gente estava fazendo essa construção, eu li, lá nos bate-papos dos grupos de WhatsApp, lá nas mensagens privadas, eu li assim, o que o coordenador de mesa faz, Analise? Gente, então olha só. Sabe aquela pessoa que coordena a mesa da assembleia, da reunião lá de associação de bairro, reunião do grêmio, reunião do condomínio? Então, é a mesma coisa. O coordenador da mesa é a pessoa que apresenta a proposta do documento referência, pergunta se alguém tem proposta diferente, dá 3 minutos para as pessoas falarem, coloca em votação, anuncia o resultado da votação e segue para o próximo ponto. É isso, minha gente.
Teve gente também me perguntando assim, Analise, o que a pessoa digitadora vai ter que fazer? Então, enquanto alguém está lá, né? A coordenação da mesa está lendo os pontos, né, do documento de referência, a pessoa digitadora está lá digitando o nome de quem que pediu destaque. Destaque? Como assim? Olha, vai ser lida uma proposta. E se eu quero alterar essa proposta, tirar essa proposta, fazer alguma coisa que eu considero que é fundamental, que tem que acontecer, então eu peço destaque. E aí a pessoa que está digitando vai lá e coloca o meu nome, de cor diferente, né? E digita a proposta diferente daquela que já está lá no documento de referência e registra também os resultados em números de votos. E ela escreve, em caixa alta, assim, se a proposta foi aprovada ou se ela foi rejeitada. Enquanto ela faz isso, está sendo tudo passado lá no telão, tá, meu povo? Tanto no presencial quanto no virtual. Então está todo mundo acompanhando o que é que está sendo registrado. Tem uma outra coisa também que vocês me perguntaram, que é assim, Analise, qual que é a função do apoio técnico? Eu ri, tá? Mas tudo bem, vamos lá. A função do apoio técnico é apoiar a coordenação da mesa e apoiar a pessoa digitadora, para que as questões tecnológicas sejam garantidas de maneira que o eixo faça o serviço dele, né? É função dessa pessoa apoio técnico colocar o acesso da lista de presença, porque a lista de presença, gente, ela vai ser assinada apenas digitalmente. Mas lá no território que eu estou participando, aqui, né, Analise, é presencial. A gente está te vendo aqui, todo mundo sentadinho do lado do outro. Que lindinhos! Só que, mesmo nas territoriais em que o encontro será presencial, a assinatura da lista de presença será virtual, tá? Será digital. Porque essa presença, por dois motivos. Primeiro é essa presença que vai garantir depois que as pessoas eleitas delegadas possam efetivamente, né, exercer sua função de pessoas delegadas. E além disso, é essa presença que vai garantir a possibilidade do certificado, que não sairá na segunda-feira, tá? Assim que ele estiver pronto, a gente avisa para vocês, certo? Bom, depois vem a leitura do conjunto dos parágrafos de cada eixo, que enquanto vai sendo lido, né, vai recebendo aí os nomes das pessoas que têm pedido de destaque. Aí alguém pode estar pensando assim, mas e se o grupo quiser ir lendo e votando uma a uma, não pode? Não pode. Não pode por dois motivos. Primeiro, porque isso desrespeita o regimento. Segundo, porque sem ter conhecimento do conjunto do texto, as pessoas podem propor algo que já vai estar contemplado mais à frente e com isso a gente perde tempo para inserir questões que sejam relevantes para garantir direitos, gente. Nós temos um dia para a discussão da territorial. Então é fundamental que aquilo que eu vou propor como destaque seja algo que é fundamental, seja algo assim, se isso não tiver aí, o direito à educação será lesado. Se não for isso, se for assim, eu acho que a frase ia ficar melhor se fosse assim. Eu acho que seria melhor usar tal palavra. Gente, não, pelo amor, não, tá? Depois vem a leitura do conjunto dos parágrafos de cada eixo, né? Que enquanto vai sendo lido ali, vai recebendo os nomes das pessoas que têm pedidos de destaque, né? Aí alguém pode estar querendo me perguntar assim, mas e se o grupo quiser ir lendo e votando uma a uma, não pode? Não, gente, não pode. Não pode por dois motivos. Primeiro, porque isso desrespeita o regimento. Segundo, porque sem ter conhecimento do conjunto do texto, as pessoas podem propor alguma coisa ali que mais adiante vai ser contemplada, tá? E com isso a gente perde tempo precioso, tempo em que a gente poderia estar inserindo questões relevantes para garantir direitos. E como é que vai fazer isso no remoto? Bom, gente, as plenárias, as pessoas nas plenárias, né, de cada eixo, elas vão estar todas na mesma sala virtual. Se for presencial, elas vão estar todas na mesma sala presencial, tá? Então as pessoas vão escrever no bate-papo seus nomes. Por exemplo, se for eu escrevo Analise da Silva, destaque na estratégia 8.1. Analise da Silva, destaque na estratégia 19.4, tá?
Por isso, o bate-papo não vai poder ser usado para ficar fazendo comentário, nem para ficar falando meu nome, né? Aliás, no caso, seu nome, seu bairro. E a gente vai pedir destaque, gente, só quando for alguma coisa fundamental, tá? Só quando for alguma coisa que a gente pense assim, ó, se não tiver esse destaque aqui, o direito vai deixar de ser garantido. Não é destaque porque eu acho que a frase fica melhor se escrita de outra forma, não é destaque porque eu colocaria outra palavra, não é disso que se trata, tá? Depois a gente vai para os arranjos gramaticais. Nós temos um dia só, gente, para fazer aquilo tudo que a gente sabe que precisa acontecer de alteração, tá? Pronto. Daí a pessoa que está fazendo a relatoria registra lá a minha manifestação, que foi escrita lá no bate-papo, para depois não ter nada do tipo, eu me inscrevi e a Annalise não anotou meu nome, tá? Porque não é a Annalise que vai anotar, eu que vou ter anotado lá no bate-papo, tá? E quando a gente chegar na hora da discussão dessa estratégia, dessa técnica, dessa meta, dessa proposição, a pessoa que está coordenando vai ler e vai chamar dizendo que nós temos o destaque feito pela Annalise da Silva na estratégia 8.1. Ela mesma, tá, vai ler o texto da estratégia, que é... Peraí, deixa eu ler um texto aqui, que talvez seja interessante. Aqui, ó. Políticas públicas permanentes para o fortalecimento da rede de oferta da EJA, visando a universalização do acesso, permanência de educandos, qualidade, fiscalização e combate à exclusão. E aí depois que a pessoa tiver lido, né, o texto, a pessoa coordenadora vai me perguntar qual que é o tipo de destaque que eu tenho. Aí eu vou dizer assim, ó, o destaque que eu quero fazer é aditivo, o destaque que eu quero fazer é supressivo, tá? Daqui a pouco eu vou explicar o que é cada um deles. Se bem que eu sei que vocês já leram o regimento, então vocês sabem o que é cada um deles. Nessa hora, o texto já vai estar sendo visto por todas as pessoas que estão lá no mesmo eixo que eu, tá? Ele está lá projetado no telão. Ou então está lá projetado na tela do meu celular, do meu notebook, do meu computador, né? Certo. Projetado na tela e com as alterações que já estão sendo inseridas pela pessoa digitadora, né? Que é aí a relatoria. Isso tudo em tempo real, tanto nas territoriais presenciais quanto nas remotas, tá? A proposta não é para ser escrita depois, não é para ser escrita ali na frente com todo mundo vendo o que está sendo escrito, tá? Bom, a pessoa da coordenação da mesa vai dizer que eu posso falar o meu destaque. Se for no presencial, eu vou no microfone e falo meu destaque. Se for no virtual, o meu microfone vai ser aberto para eu poder falar. De acordo com o regimento, gente, em qualquer formato, tá? Eu tenho até 3 minutos para fazer a minha fala. Não pode passar disso. Daí eu vou dizer que meu destaque é que seja alterado aquele texto que a pessoa coordenadora da mesa leu, e aí eu vou falar qual é a alteração que eu quero que coloque lá, tá? A pessoa que estiver digitando as propostas vai fazer isso enquanto eu for dizendo a proposta, né? E daí então, ainda dentro do meu tempo dos 3 minutos, eu vou justificar minha proposta dizendo por que eu acho que deve ser dessa forma e não da forma que já está colocada lá no documento de referência. Isso para ser algo que garanta direitos, isso para ser algo que é fundamental, tá? Não é porque eu não posso ver o microfone que eu tenho que ir lá correndo, pegar nele para falar, não é disso que se trata, tá? Então, eu vou explicar qual que é a tática que eu estou propondo. E por que eu estou falando disso aqui? Gente, porque não é para eu ir lá falar o que já está no texto, né? E assim, garantir educação com qualidade já está no texto, não só no texto do PNE, já está no texto da Constituição Federal, já está no texto da LDB, já está no texto do Plano Nacional de Educação, já está no texto do Plano Estadual de Educação, já está nos textos dos planos municipais de educação. Então não é para ir lá chover no molhado, não é para ir lá inventar a roda, tá? Não é para ir lá propor o que já existe. É para eu explicar como que nós vamos fazer, tá? Então lá já tem a meta, já tem a estratégia, para eu ir lá e propor qual que é a tática. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai efetivamente garantir que isso aconteça? Então eu tenho que parar e pensar assim, ó, isso que eu estou querendo propor
é algo que ainda não foi proposto, então eu tenho um destaque. Não, isso que eu quero propor, na verdade já foi proposto, aliás já está até escrito lá na lei. Então, ajuda nós, por gentileza, de maneira que a gente possa caminhar, de maneira que a gente possa ver o máximo de pontos possível para que a gente possa ver aqueles que são relevantes e nos quais a gente tem que se fixar, tá? Tá, então a coordenação vai perguntar se alguém quer defender contra o meu destaque. A primeira pessoa que levantar a mão, tanto no virtual quanto no presencial, né, vai poder dizer em até 3 minutos por que ela é contra, tá? Daí a coordenação vai colocar em votação, perguntando sempre assim, tá? Sempre. A proposta 1 é sempre a manutenção do texto como ele está. Sempre. Ah, mas no nosso grupo a gente achou que era melhor trocar. Vocês não acharam? Vocês leram o regimento? Vocês viram lá? Tá? Proposta 1 é a manutenção do texto como está. A proposta 2 é a proposta de alteração, que foi feita ali pela Analise, no caso do exemplo que eu estou dando. Bom? E aí então a pessoa que está coordenando vai pedir que levante a mão. No virtual, você vai lá, clica na mãozinha e sua mãozinha aparece, né? E aí todo mundo vai ver ali no virtual quantos votos que aparecem. Todo mundo vai ver, tá? Se for no presencial, se houver necessidade, alguém vai lá contar. Se não houver, tá? Todo mundo vai ver os votos lá sendo colocados. Precisa saber os números? Precisa saber os números. Daqui a pouco eu explico para vocês por que precisa saber os números. De quantos foram a favor, quantos foram contrários, quantas abstenções, tá? Depois de contar e de informar a quantidade de votos, a pessoa da coordenação vai pedir que a pessoa que é o apoio técnico, no caso do virtual, abaixe todas as mãos. Então não é para a gente que está participando abaixar a mão. A gente só vai levantar a mão. Abaixar a mão vai ficar por conta do apoio técnico, tá? Ele é que vai abaixar a mão de todo mundo. Tem um mecanismo lá para fazer isso. Bom, e a gente não pode abaixar a mão antes da pessoa pedir, tá? Porque ela precisa antes ter visualizado quantos votos a proposta recebeu para poder registrar isso num campo específico que todo mundo vai ficar enxergando lá assim, ó. Vai registrar lá 16 votos, então pronto, vai estar escrito lá 16 votos, tá? Daí a pessoa da coordenação vai perguntar quem vota na proposta 2, que é aquela emenda que eu tinha proposto, né? E ela vai falar assim, então levanta a mão, quem concorda. Aí no presencial, mãozinhas para o alto. No virtual, eu clico na mãozinha e aí aparece lá quantas pessoas estão votando. Por último, a pessoa que está coordenando a votação vai dizer quem se abstém. O que é se abster? Me abster eu não voto a favor nem contra, tá? Eu não voto em nada. Então pronto, acabou. Depois de contar e de informar a quantidade, a pessoa da coordenação vai pedir que o apoio técnico abaixe as mãos. Lembra disso, não são vocês. Nós só levantamos a mão. O apoio técnico abaixa as mãos de todo mundo. Daí a pessoa da coordenação vai anunciar o resultado da votação, tá? Por exemplo, proposta 1, 52 votos. Proposta 2, 17 votos. Abstenção, 5 votos, tá? Enquanto a pessoa coordenadora fala os resultados, a pessoa digitadora vai marcando de azul a proposta que é a que teve mais votos, tá? E vai escrevendo aprovada do lado dela. Consegui explicar? Que bom. Porque a gente vai fazer isso até às 12 horas. Das 12 às 13 horas, então nós estaremos nos nossos almoços. As plenárias de eixo, elas retornam ao trabalho das 13 às 18 horas. Seguindo o mesmo procedimento que eu expliquei aqui quanto às emendas, tá? Certo. Nós veremos então agora, né? Importante, olha o que eu já estava esquecendo de falar com vocês, sobre a questão das moções, tá? Isso é importantíssimo. Então, as moções elas vão ser recebidas por mensagem de e-mail, enviada sempre, tá? Até às 12 horas do sábado para cemg.sistematizacal
regimento@gmail.com. Até às 12 horas, tá, gente? Lá no regimento, no artigo 32, eu sei que vocês já leram, mas estou só reforçando, explica tudo sobre as moções, tá? Bom, tem dúvida, né, sobre qualquer coisa da nossa conferência até aqui? Se tiver, escreve, agora pode, né? Escreve aí no bate-papo, tá? Desse vídeo, e eu tento responder mais adiante. Uma última coisa que eu acho que é importante também explicar aqui, eu espero que vocês tenham mesmo lido o regimento, gente, como a gente tem orientou por várias vezes, né? Porque se vocês leram, vocês já sabem que lá no artigo 17 são considerados 4 tipos de emendas que podem ser apresentadas, tá? Uma delas é a aditiva, que é a emenda que propõe um acréscimo, né? Lá no texto que está colocado na proposição do documento de referência. Eu quero acrescentar alguma coisa. Outro tipo de emenda é a supressiva. Essa é quando eu quero retirar uma parte essa é quando eu quero tirar a proposta inicial, tá? É supressiva, é para suprimir aquela proposta. Tem a substitutiva, que é quando eu proponho alterações que são pontuais, mas são de mérito no texto, né, de uma proposição. Eu mantenho as linhas gerais e proponho alterações pontuais de mérito. Então, não é para dizer assim, o sinônimo fica melhor. Não é isso, igual a gente já falou, tá? Nós precisamos de aprofundar a discussão política das propostas. Não dá para a gente ficar discutindo, neste momento, a questão gramatical, tá? Ou então ela pode ser aglutinativa. O que é aglutinativa? É quando eu quero fundir, né, novos parágrafos ao texto de proposição inicial, tá? Mas aí eu quero colocar novos parágrafos. Eu não quero colocar uma coisa diferente naquele parágrafo, tá? Quando eu fizer isso, uma coisa a mais naquele parágrafo é aditiva. Tirar aquele parágrafo de lá é supressivo. Colocar alterações que são pontuais, mas que são de mérito no parágrafo, substitutivas. E quando eu quiser colocar novos parágrafos, então é aglutinativa. Com certeza a aglutinativa, gente, não pode ser alguma coisa que é o contrário do que a gente já aprovou anteriormente, né? Porque senão a gente teria um documento meio Frankenstein politicamente falando, tá bom? O processo, gente, de síntese desse conjunto das emendas vai ser recebido para a elaboração do documento de referência. Ele vai considerar as emendas que obtiverem aprovação por maioria simples dos votos nas plenárias da etapa territorial, e aí a gente depois conversa sobre a estadual, né? E que sejam enviadas, né, em tempo regimental lá para o Fórum Nacional de Educação, tá? A coordenação da relatoria, no geral, é feita por mim, isso de acordo com o regimento do Fórum Nacional de Educação, de acordo com o regimento da Conferência Nacional de Educação, e o documento vai ser apreciado e estruturado em 2 blocos. E aí eu encerro aqui essa nossa conversa, para que vocês possam ir para os eixos, fazer a discussão aprofundada e fazer aí o que é a nossa parte para garantir efetivamente o direito à escolarização no território de Minas Gerais. Então, quais são esses 2 blocos? O bloco 1 é o bloco onde vão constar as emendas que forem aprovadas em 7 ou mais territoriais, tá? Ou seja, metade das participações, e essa aprovação vai ser já automática. Tem mais da metade, mais de 7 territoriais aprovaram, então pronto, esse texto já vai para a estadual. O bloco 2, onde vão constar as emendas que forem aprovadas entre 4 e 6 territoriais, ou seja, no mínimo 1/3 das participações, né, aprovaram. Então ela vai ser apreciada, né, lá na estadual. Desculpem, ela vai ser apreciada para ir para a estadual.
As emendas, gente, que forem aprovadas em menos de 4 territoriais, elas não vão ser incorporadas no documento referência, tá? O documento que a gente vai trabalhar lá na etapa estadual. Então, é fundamental que tem uma proposta que eu acho de educação de jovens e adultos que é importantíssima, que é a questão da sala de acolhimento, por exemplo, tá? Então, eu já vou fazer contato com pessoas que eu conheço de outras territoriais, nós já vamos elaborar junto um texto bem bacana, sabe? Explicando o que é isso de sala de acolhimento, porque isso é fundamental para garantir o direito, né, das pessoas estudantes da EJA. E aí nós vamos tentar aprovar isso de 4 a 6 territoriais, porque se ela for aprovada em menos de 4 territoriais, isso não vai para o documento de referência que vai ser trabalhado lá na etapa estadual, tá? Então é isso, sigamos. Desejo assim que seja um sábado de realização para aqueles que acreditam na escolarização, na educação de qualidade social como direito, tá? Sigamos. Bora lá, bora lá.